Bom dia. A designação deste espaço, simpósio, creio que adequada, enfim, ou pelo menos semi-adequada ao contexto que pretendemos promover hoje nestas 2 horas. Como sabem, o simpósio na Grécia Antiga era a segunda parte dos banquetes, em que as pessoas livremente comiam, bebiam e conversavam. Enfim, comida e bebida não haverá, mas pelo menos conversa haverá abundantemente, e a ideia justamente é de não iniciar esta conversa com uma conversa redonda, acabada. A minha intervenção vai terminar com perguntas, não vai terminar com respostas. E é justamente essa a ideia dos simpósios, é abrir caminhos, abrir questões, terminar com interrogações e, desse modo, promover o debate e o diálogo com a comunicação que vem seguir do Luís. Falar de identidade profissional é falar de formas de unificação simbólica de uma profissão. Identidade quer dizer idêntico, idem, o mesmo. É transformar uma coisa que é muito diversa, constituída por milhares de pessoas, em alguma coisa que tem pelo menos um menor denominador comum. Ora, os símbolos que as profissões constroem são construções mentais que ficcionam uma certa forma de fazer as coisas, independentemente de as pessoas concretas, nos diferentes profissionais, nos seus locais de exercício, fazerem as coisas da mesma forma. Independentemente disso, ficcionam, constroem uma narrativa segundo a qual há uma ideia comum da profissão e modos de fazer comuns na profissão. Por isso, as profissões, todas as profissões, vão construindo no decorrer do tempo, enfim, dependendo também, evidentemente, da sua história, da sua longevidade, vão construir narrativas e histórias sobre o que fazem, como modo de cimentar milhares de pessoas que realmente atuam isoladamente. A identidade serve para, nesse isolamento de cada um, criar uma espécie de coletivismo sem coletivo e, desse modo, criar coesão. De facto, a identidade é isso. É uma espécie de bem imaterial que cada um na profissão transporta consigo e que o consegue simbolicamente e mentalmente reunir com outros, embora esses outros possam estar frequentemente longe de cada um de nós. Ou seja, realmente cada um de nós é um solitário, o que nos permite não ser elementos solitários é essa coesão simbólica, esse conjunto de valores e de normas que cada profissão estabelece. Diria que, em geral, esta identidade é permanentemente agredida de fora e de dentro e criam-se permanentemente interrogações e rupturas que põem em causa essa identidade profissional. E o facto de nós termos como tema de hoje a identidade profissional é significativo, porque constitui uma espécie de analisador do que se estará certamente a passar. Toda a gente presente tem uma certa intuição de que existem problemas de coesão e de alguma dissolução destes símbolos que tradicionalmente davam coesão à profissão. E, desse modo, cada um, no seu isolamento, no seu local de exercício profissional, começa a sentir-se um pouco mais só, mais solitário, porque desacompanhado dessas normas e desses valores coletivos. Diria que, em geral, existem forças centrípetas e forças centrífugas que agridem, enfim, a identidade profissional. Ou seja, há um contexto que umas vezes é favorável, um contexto cultural, um contexto social que umas vezes é favorável
à criação da coesão profissional e outras vezes esse contexto é desfavorável. Assim como internamente à profissão e a todas as profissões, existem momentos em que a coesão é favorecida pelo contexto social e cultural e outras vezes que, enfim, o próprio contexto interno de organização interna da profissão é desfavorável. Ora, os pontos de entrada para este debate são, enfim, nós definimos que seriam diferentes. O Luís falará sobretudo de dentro, do que é que de dentro da profissão, do seu interior, agride e pode ser um desafio, mas também uma oportunidade para a recriação de uma identidade profissional, enquanto eu falarei, enfim, dos desafios de fora, do contexto cultural, do contexto social, do conjunto de fatores que, do meu ponto de vista, contribuem para desafios e para algumas rupturas da identidade profissional que se têm dado nos últimos anos. E a ideia justamente é esta. É a minha tese de partida. Nos últimos 30 anos, nós assistimos à consolidação de uma cultura de corpo fragmentado e a interrogação que fica é se esta cultura, que é exterior à própria profissão, mas em relação à qual a profissão não pode deixar de de observar e ter impactos na profissão, se isso tem levado a identidades profissionais fragmentadas. E se, de facto, a situação de fragmentação que hoje temos é mais o resultado exterior, de pressões exteriores, do que propriamente de uma incapacidade de, a partir do interior da profissão, de construir essa identidade. E a minha tese de partida é essa. É de que a situação que hoje a profissão vive é um resultado de agressões, de situações culturais e sociais que se alteraram profundamente nos últimos 30 anos e que já nada têm a ver com o momento de entrada para a Universidade dos INEFs, então, do Porto e de Lisboa, há 40 anos. E, justamente, queria começar essa análise por analisar os principais lugares comuns que hoje nós temos em presença na cultura, enfim, não apenas nacional, mas na cultura europeia e na cultura global, acerca do corpo. E, justamente, é a partir dos lugares comuns, ou seja, do senso comum da doxa, que, entretanto, foi construída no decorrer destes 30 anos, que nós podemos encontrar, talvez, um modo como a própria profissão e os académicos e os investigadores incorporaram esses lugares comuns e o transformaram num senso comum informado, num senso comum transformado em busca de novas linhas de investigação. Portanto, aqui a minha lógica faz a contrário, faz da cultura, faz da sociedade para dentro quais são as influências que isso transmite à própria construção da ciência, à própria construção da identidade profissional. E comecemos pelo lugar comum mais recorrente que tem justificado a presença do corpo desportivo nos estudos universitários. E esse lugar comum diz respeito à utilidade da exercitação do corpo na melhoria da saúde das populações. Ninguém terá dúvidas que este é o grande senso comum que hoje atravessa a sociedade, que atravessa a profissão, que atravessa as universidades que trabalham nesta área. O tópico mais usado é o da mente sem corrupção, embora atualizado por versões mais recentes, como a promoção da saúde, através da informação e de estilos de vida ativos e saudáveis baseados em atividades físicas. Enfim, aliás, este congresso revelou justamente isto como uma tendência claramente dominante. Proponho-me hoje revisitar este tópico sujeitando a uma análise crítica severa, de modo a verificar se ele resiste ao teste, enfim, popperiano da falsificabilidade. A primeira evidência que devemos invocar diz respeito à própria noção de transparência do corpo que está por trás desta ideia enfim, atualizada de mente sem corrupção. A contemporaneidade vive um regime visual marcado
pelo poder crescente das tecnologias da imagem, particularmente as usadas pela medicina, acederem ao interior do corpo e, desse modo, jogar um papel constituinte na formação de normas sobre o aperfeiçoamento e as possibilidades de modificação do corpo humano. Vive-se hoje uma cultura de transparência que nos revela o caráter dúplice do corpo na cultura contemporânea. Por um lado, o novo regime visual confirma a cada momento que vemos e possuímos um corpo, mas simultaneamente sublinha as ambiguidades criadas pelo excesso de transparência discursiva que esta ideia assume. A utilização da noção de transparência do corpo joga por conseguinte com a presença, a ausência do corpo, que é uma das marcas da sociedade de consumo orientada para a saúde e o bem-estar. A transparência está presente na crescente tendência das tecnologias médicas permitirem a observação do interior do corpo, confirmando-se também no crescimento da auto-observação, do autodiagnóstico, da automedicação, como forma de os leigos acederem aos sinais do corpo e de intervirem no seu interior. Mas, ao contrário, a falta de transparência reflete-se no afastamento progressivo do corpo tradicional, o corpo carne, enquanto carne, do nosso cotidiano através da depuração higiênica a que está sujeito nos espaços e imagens públicas. Vivemos um tempo absorvido pela crise e pela jubilação do corpo. A busca alargada de um sentido atual e imediato para a vida humana é um dos principais sintomas. A angústia da idade, as obsessões com a saúde, os rituais de manutenção e de regime alimentar, a busca de terapias autónomas, a proliferação da automedicação e a busca crescente da informação sobre a saúde são indicadores do fascínio sem precedentes pelo autoconhecimento e pela autoorganização dos sujeitos. Entretanto, uma tal reflexividade que está inscrita nas práticas sociais, impregnada que está de saber médico e psicológico típico da modernidade tardia, nem sempre acrescenta capacidade de domínio da vida aos sujeitos. Contrariamente, intimida e inibe frequentemente as suas possibilidades de opção. O maior conhecimento sobre o interior de cada um não parece ter equivalente no maior controle sobre o seu destino. E é aí que está. Tal incapacidade originada pelo excesso de reflexividade da era da informação é também a consequência da atmosfera de rigidez e de imobilidade do todo social. A sociedade parece imune a qualquer mudança, as utopias acabaram, enquanto as formas possíveis se deslocam para o interior de cada indivíduo e para o seu próprio corpo. A crise das grandes narrativas, bem como os limites de conhecimento da sociedade no seu conjunto, parece ter transferido para o corpo de cada um a derradeira esperança dos projetos utópicos. A ideia de transformação hoje passa muito pela ideia de transformar o corpo, de o adequar às performances que a sociedade exige, quer seja no desporto, no trabalho ou, enfim, até na sexualidade. O desencantamento do mundo terá produzido o encantamento do corpo. Todavia, para o corpo poder ocupar o lugar do mundo, foi preciso que ele explodisse e se fragmentasse. E foi isso que aconteceu. A fragmentação do corpo revela muitas das suas ambiguidades, em consequência dos progressos científicos e tecnológicos desenvolvidos em esferas tão diversas quanto a biomedicina, a engenharia genética, os transplantes de órgãos e tecidos, a reprodução, a cirurgia plástica, os implantes ou a fisiologia do exercício, o corpo tornou-se um novo território de exercícios das liberdades individuais. Não é apenas a engenharia genética que nos vem propor uma nova arquitetura do corpo, os engenheiros de materiais, os físicos e a cirurgia também estão envolvidos no processo de criação de seres híbridos, compostos por elementos orgânicos e eletrónicos. A expressão cyborg passou a dar nome a formas corporais que já não se integram na antiga noção do corpo enquanto carne. O corpo deixou de ser a expressão de um dado fixo da natureza, de um destino, para se sujeitar progressivamente aos ditames das opções da sociedade de consumo, passando a ser, portanto, uma escolha. Enfim, o corpo mercadoriza-se justamente por esta ideia de escolha que se faz no mercado alargado de saúde, de beleza, etc.
Na sociedade de consumo e da crise das grandes narrativas, o corpo surge assim como o último reduto de controle dos acontecimentos. Porém, os avanços no conhecimento e no controle das opções corporais que parecem estar ao alcance de alguns não é feito sem ceticismo. Com efeito, quanto maior é a possibilidade de superar os limites do corpo, maior parece ser também a incerteza acerca do que ainda é natural no corpo de cada um. Tanto a ansiedade do controle quanto o ceticismo produziram um contexto cognitivo e moral favorável à transformação da medicina em tecnomedicina, cada vez mais dependente de equipamentos sofisticados para a realização de diagnósticos e terapêuticas. As técnicas de visualização e de simulação do interior do corpo desempenharam, neste contexto, um papel crucial no desenvolvimento de uma cultura de transparência do corpo que teve repercussões evidentes no modo como hoje o representamos e o pensamos. A identificação do corpo com o indivíduo que o possui é basicamente uma invenção moderna. No entanto, o corpo é uma categoria mental de longa duração, bastante para recordar toda a metafísica ocidental, baseada nas relações entre exterior e interior, entre o corpóreo visível e o incorpóreo invisível, ou a referência de Hobbes à unidade política como body politic. O corpo é um pressuposto geral da ordem moderna, construída a partir da sua fixação jurídica como sinónimo de propriedade e liberdade individual. Todavia, o corpo, como propriedade de um sujeito autónomo, acabou por justificar também o incremento das intervenções do próprio e dos outros na sua arquitetura, daí decorrendo a percepção aumentada de um corpo em risco e em crise. A crise do corpo ampliou a sua fragmentação em direções muito distintas que podemos analisar a partir da tradição objetiva e subjetiva da sua representação. Estas duas correntes principais cavam fundo na tradição intelectual do Ocidente e ambas têm a modernidade e o individualismo como leito de origem. Por um lado, a tradição do corpo objetivo põe em primeiro plano o corpo realista, o corpo anatómico, o corpo máquina, isto é, o corpo objeto. Por outro lado, o corpo subjetivo revela o corpo ficcionado, o corpo psicológico, o corpo inventado. Trata-se, portanto, de um corpo sujeito. Em certa medida, somos ainda hoje tributários destas duas tradições que, embora contraditórias, constituem o terreno comum das imagens contemporâneas do corpo. A primeira tradição remonta ao ambiente mental do Vesalius, do primeiro tratado de anatomia, e, enfim, tem aqui o exemplo de uma dessas figuras extraordinárias do Humano Corporis Fabrica de Vesalius do século XVI. E estas estampas revelam uma alteração mental carregada de consequências. O anatomista e o artista que desenharam os chamados esfolados de Vesalius, porque se trata verdadeiramente de esfolados, estas representações anatómicas têm a pele retirada da carne do corpo, tinham a ambição de representar o interior do corpo de forma objetiva. E daí a ideia de esfolar o corpo. É como se estivesse a mostrar um corpo realista. No entanto, a transposição da espessura do corpo sobre o espaço e duas dimensões da folha tornava toda e qualquer ambição de duplicação completamente impossível. Como recorda Le Breton, o artista e o anatomista inscrevem-se numa convenção e num estilo. Por isso, a intenção de fidelidade e exatidão é realmente transposta simbolicamente para a representação do desejo, da morte e da angústia. Enfim, temos aqui a representação justamente de um corpo angustiado. As gravuras da Corporis Fabrica têm, bem como a de numerosos outros tratados de anatomia até o século XVIII, enfim, apresentam corpos supliciados, onde alternam as imagens carregadas de angústia ou de horror tranquilo. Enfim, e sublinho bem este período, porque justamente é este período mental que acaba por influenciar todas as correntes de educação física, particularmente as correntes higienistas, baseadas no conhecimento anatómico e fisiológico, que dá, enfim, origem às correntes nórdicas da educação física do século XVIII e que, enfim, no caso português, se prolongam até o século XX. Porém, o homem de Vesalius permanece um sujeito responsável pelas suas atitudes.
Embora a trama sociocultural da época do anatomista continue presente com os seus interditos e a angústia que marca as dissecações e a violação da integridade humana, as observações anatómicas de Vesálios introduzem pela primeira vez um olhar que separa metodologicamente o homem do seu corpo, separação que foi facilitada, enfim, pelo modo como estas dissecações iniciais foram feitas, enfim, porque, como sabe, o Vesálios recolhia de forma clandestina enfim, os corpos nos cemitérios, nos patíbulos de Paris, e, enfim, correspondia a pessoas, enfim, pobres e quase sem identidade. A antiga inserção do homem como figura do universo não aparece senão em negativo nas figuras do tratado anatómico. Reduzida à condição de esqueleto e descalculizado, os folados de Vesálios não são outra coisa senão um corpo. O anatomista anuncia assim o nascimento do conceito moderno de corpo, apresentando um espectro do homem. O homem já não é ele, mas a sua sombra. De hora avante, estão criadas as condições para a gênese do homem moderno e é aqui que está realmente a gênese de uma parte da nossa história, de uma parte da educação física, que de forma mais precisa nós podemos situar nas tais correntes higienistas do século XVIII e do século XIX. A segunda tradição pode ser captada nas imagens dos monstros de Picasso. No período entre 25 e 32, Picasso produziu uma enorme quantidade de obras centradas na deformação e distorção da figura e do corpo humanos, que foram agrupados segundo a designação de monstros preferida por alguns historiadores de arte. O acrobata ou o banhista jogando a bola revelam este efeito de deformação a que o corpo humano foi sujeito na primeira metade do século e que viria a ter continuidade em muitas outras artes visuais, como a fotografia, a escultura e o cinema. O século XX ficará para a história como um século trágico e infeliz. Bem cedo, a Primeira Guerra transformou os campos de batalha em jazidas de corpos mutilados e desmembrados. O horror da guerra havia de repetir-se mais uma vez à escala global e várias vezes numa escala regional. O corpo objetivo, à maneira do anatomista do século XVI, deu lugar assim ao corpo deformado, que não permite uma legibilidade imediata das figuras representadas. A ilusão de transparência do corpo que nos vem das luzes, desse corpo ontológico entre homem e corpo, deixou-nos uma espécie de lastro histórico que se prolongou no tempo e nos fez crer na hipótese de um corpo individualizado, mas idêntico, igual. Picasso vem abrir brechas profundas nesse regime do idêntico através de uma representação do corpo que aposta na sua deformação e na sua legibilidade. A representação do corpo não é mais um espelho do mundo e passa a constituir um teatro do mundo. Tanto a pintura como a escultura de Picasso no período de 25 a 32 são analisadas pela história da arte formalista a partir das noções de violência, sublinhando deste modo o excesso a que Picasso sujeita as figuras quase irreconhecíveis do corpo humano. Como em outras manifestações de arte desse mesmo período, parece existir um investimento histérico no corpo. Os corpos de Picasso não se definem pela sua forma ou pela representação figurativa, mas pela ação intencional que, ao desorganizar essa forma, nos dá acesso a um corpo. O corpo deixa de ser isto ou aquilo, mas passa a ser simultaneamente muitas e contraditórias histórias e narrativas. As figuras que se intervêm nas pinturas de Picasso ou nas distorções fotográficas de Kertész permitem e promovem a projeção psicológica da figura humana, levando-nos a atribuir certas características e qualidades. Em grande medida, este corpo subjetivo, aberto a diferentes interpretações, está na gênese da verdadeira explosão de discursos sobre o corpo nesta transição de século XX para o XXI. Se o século XX nasceu como um século infeliz, esforçou-se bastante durante o seu curso para terminar como um século feliz. E a felicidade do século coincide em grande medida com a busca da felicidade do corpo, ou seja, da promessa de uma vida sem doenças, de um corpo de longevidade prolongada e de uma beleza sempre recuperável. É esta a cultura que é o fundo
da nossa realidade atual. O século XX abriu e fechou com o anúncio da descodificação de dois códigos bastante diferentes, mas ambos prometendo descobertas futuras inacreditáveis. O Código da Mente e o Código Genético. Em 1900, Freud publica a Interpretação dos Sonhos, que através da linguagem pretende descodificar a origem mental de algum do sofrimento humano, e em 2000 é anunciada a descoberta da chave do Código Genético, que permite penetrar no insondável universo das causas das doenças. Estes dois momentos simbólicos expressaram bem a ambivalência do século do corpo. Por um lado, entusiasmamos-nos com a promessa de um homem novo com capacidades sobre-humanas, mas, por outro lado, estamos cada vez mais apreensivos diante dos graves perigos causados pela nossa interferência na natureza humana, incluindo o interior dessa natureza, a nossa realidade fisiológica e biológica. A história da medicina científica é feita de tentativas híbridas e eficientes de associar as duas tradições da representação do corpo, tornando transparente o conteúdo opaco do volume corporal. Ver o interior enclausurado pela superfície corporal é a luta constante da medicina no encalço da revelação do verdadeiro espaço patológico. Desde o século XVI, com a anatomia de Vesalius, que a medicina procura localizar as patologias no interior de uma cartografia anatómica objetiva, separando-a da pessoa do paciente. A medicina transformou o seu olhar sobre e no interior do corpo numa espécie de exploração de novas paisagens selvagens, e daí retirou o poder da revelação sobre os novos territórios descobertos. A imagiologia médica aprofundou o dualismo corpo-homem através da extraordinária fragmentação do corpo em órgãos, funções, células e moléculas. Em qualquer caso, o realismo mimético que as imagens pretendem obter provoca efeitos contraditórios entre os especialistas e os leigos, aqueles que acolhem a informação proveniente dos especialistas. Enquanto a classe médica vê as suas capacidades de diagnóstico e de especialização ampliadas, os leigos veem aumentada a ansiedade provocada pela informação distribuída na sociedade em rede. A ansiedade da informação define a condição em que a identidade dos leigos passa a estar dependente da pesquisa e dos dados sobre a saúde disponíveis para o grande público nas redes informativas constituídas pela internet, pela televisão e pela imprensa generalista e especializada. O conhecimento médico é hoje largamente acessível aos leigos através da sociedade em rede. Enfim, vejo-se as dificuldades dos médicos quando contactam com pacientes de classe média que trazem já o diagnóstico feito para o gabinete clínico. O sonho do progresso social através do conhecimento tornou-se na modernidade tardia na narrativa de uma saúde perfeita através da informação. A problemática da saúde e da doença já não está confinada assim ao hospital e aos centros clínicos, nem à tradicional relação entre o médico e o doente, expressando-se hoje por outras arenas sociais e policiais, incluindo na nossa área profissional. A promoção da saúde entra-nos em casa, através de campanhas televisivas, acompanha-nos nos supermercados e nos centros comerciais, capta a nossa atenção na publicidade a cosméticos, inunda os espaços esportivos de lazer, circula dentro do espaço cibernético e assiste-se assim ao derrube das últimas fronteiras que resistiam à diferenciação entre a produção de saúde e o consumo de saúde. Hoje, parecemos ser todos consumidores do grande mercado das indústrias de saúde e, do meu ponto de vista, a educação física e o desporto está claramente dentro desse mercado neste momento. Esta tendência cultural amplia o paradoxo da dicotomia risco-segurança. A vulgarização das práticas de autodiagnóstico e autovisualização é uma das suas maiores evidências. Segundo o grupo de análise de mercados Mintel, o mercado de self-testing de autotestes cresce no Reino Unido ao ritmo de aproximadamente 100 milhões de libras por ano. Os testes do it yourself alargaram um mercado muito lucrativo baseado na ansiedade e na incerteza, democratizando o acesso aos dispositivos de autodiagnóstico postos à disposição, quer pelas farmacêuticas, quer pelas entidades públicas. Entretanto, a oferta de kits destinados ao diagnóstico da osteoporose, da diabetes, do colesterol ou do cancro do intestino
Somam-se os quiosques virtuais e centros de diagnóstico de proximidade, onde as pessoas podem verificar e controlar a sua saúde a partir de um conjunto de indicadores. Outro sinal do mercado da incerteza e da ansiedade provocado pelo acesso aos sinais do interior do corpo é evidenciado pelo fascínio provocado pelas séries de televisão que mostram cirurgiões e intervenções realistas, por documentários que vão ver simulações da corrente sanguínea, filmagens do interior de órgãos internos ou ainda por exposições de cadáveres plastinizados que mostram a 3 dimensões uma versão contemporânea dos esfolados de Vesalius. Revistas, programas e canais temáticos de televisão, jornais de publicidade e debates médicos públicos difundem informações mais ou menos especializadas sobre alimentação e exercício físico, apresentando soluções que prometem a saúde física e psicológica ou a transformação e melhoria do corpo. Todavia, em vez de reduzir a incerteza, toda esta informação disponível sobre o corpo torna-se ela própria fonte de incerteza. As representações que temos do corpo são, portanto, o resultado de um processo histórico multifatorial com influências da área cultural, das áreas exteriores às profissões de que nós hoje vamos falar. Condicionantes científicas, culturais e técnicas contribuem para a específica forma como percebemos e usamos o corpo. Este é o resultado de várias influências que eu consideraria fragmentadoras da mente pós-moderna acerca do modo como entendem o corpo. Nesta visão, a perspectiva do corpo, enquanto invólucro de um ser unitário, deveria ser abandonada. Em vez de falar de uma entidade intrínseca ao corpo, sugere-se que o corpo próprio é o resultado de um específico regime cultural que induz uma certa relação com o indivíduo e desde com a noção do corpo enquanto totalidade. Noutros termos, o agenciamento é ele próprio um efeito resultado de tecnologias de si que invocam os seres humanos como realidade cultural. É um trabalho que nós fazemos sobre nós próprios e que leva à ideia de unificação. Reconhece-se assim a necessidade de pensar as condições históricas que tornaram possível ao homem constituir-se a si próprio como um objeto de reflexão. Esta relação de domínio de si sobre si, ou de conhecimento de si sobre si, tem sido estabelecida de diferentes modos. A confissão, a religiosa, a solicitude, os cuidados corporais, a autoestima ou a manutenção da forma dos dias de hoje são apenas alguns dos procedimentos propostos ou prescritos aos indivíduos no sentido de desfixar uma identidade. O desporto moderno também participou ativamente neste processo desde o seu surgimento no século XIX. No desporto moderno podemos identificar pelo menos três lógicas diferentes dos sujeitos construírem identidades e alteridades. A lógica estatal, a lógica mercantil e a lógica comunitária. A lógica estatal sujeita ao corpo ao controle, avaliação e treino de competências típico do controle burocrático e gestão reproduzidos nos desportos e nas ginásticas de massas promovidas pelo Estado. Este modelo trabalha para a integração do sujeito no sistema social através da disciplina, adaptação e correção. A adaptação de formas disciplinares de controle não favorece a diferença, o desvio ou a dissensão. Frequentemente anula-os, corrigindo-os segundo uma regra ou uma idealização. A educação física ou a educação para a saúde têm feito parte desta primeira lógica estatal. A lógica do mercado, em contraste, sujeita o corpo a um uso instrumental, quer como meio de produção, quer como alvo de consumo. Através de práticas corporais, os seres humanos produzem resultados em centímetros, gramas, segundos ou pontos, seja na fábrica ou no recinto desportivo. As performances e as competições resultam na elaboração de hierarquias sociais e desportivas com vencedores e perdedores. Por outro lado, a lógica comercial implica a reificação do corpo enquanto mercadoria. O corpo é decorado,
vestido, embelezado, cirurgicamente transformado e melhorado por intermédio de próteses químicas e físicas. Esta lógica pode ser observada quer no modelo do desporto profissional, quer no mercado do fitness. Finalmente, uma terceira lógica pode ser encontrada na sociedade civil e nas comunidades, incluindo as novas tribos urbanas com as suas culturas corporais alternativas, ou nos jogos populares e tradicionais. Neste modelo típico das festividades populares, em que o jogo e o encontro cultural acontecem de modo não padronizado, o outro é visto na sua irredutível diferença. Festas, jogo e dança servem como encenação de situações sociais. Ora, o corpo hoje é grandemente dominado pela lógica mercantil. Sobre isso, nenhuma dúvida. Parece ganhar em dignidade e valorização, porque se pressupõe o zelo pelo seu bom funcionamento, a aproximação de um ideal de saúde perfeita e de bem-estar permanente. A medicina desenvolveu um complexo técnico-científico que apresenta a medicina preditiva, baseada no conhecimento molecular e genético, como uma plataforma de saúde perfeita. E as profissões de educação física e desporto foram atrás desta lógica e foram atrás desta cultura. Pelo seu lado, as ciências do desporto desenvolveram modelos analíticos e descritivos que pretendem estabelecer relações univariadas ou fatoriais entre a dose de atividade física e os seus efeitos na saúde e no bem-estar. Em qualquer caso, os discursos sobre o corpo saudável não podem ser compreendidos senão no interior da ideologia de progresso e de perfeição humanas que têm conduzido à crescente medicalização da sociedade. Sedentário, obeso, fumador, drogado, bêbado e estressado constituem o outro lado desta narrativa político-higienista que assombrariam assim o bem-estar coletivo. E é aqui que as grandes interrogações começam a surgir. O que é que as profissões de educação física e desporto têm feito nos últimos anos? Nos últimos anos têm feito um esforço interno para manter, enfim, a sua lógica histórica do século XX, que provinha da ideia de uma atividade baseada numa cultura ampla, ou devemos regressar à lógica higienista do século XVIII e do século XIX, centrado nesta ideia de controle social e de controle estatal de um corpo que supostamente caminharia num rumo de uma juventude prolongada, eterna, enfim, de resolução definitiva de alguns males e doenças que o atingiriam. E desse modo termino com as 4 grandes perguntas que esta minha reflexão me levou. Do meu ponto de vista, é neste contexto social e cultural que surgem identidades profissionais fragmentadas, cada vez mais dispersas e, aparentemente, cientificamente afastadas. Basicamente, existem 3 grandes identidades que dependem dos alinhamentos estratégicos que os discursos legitimadores da profissão, o estatal, o comunitário e o educativo, produzem. O modelo cultural desportivo, o modelo educativo pedagógico tradicional e o modelo médico-higiênico de promoção da saúde através da atividade física. Será possível estabelecer, nestas condições, uma identidade profissional? Será possível manter um campo científico autorreferenciado a partir de uma noção unificadora, nesta condição de fragmentação que se produziu nos últimos 40 anos? E que noção pode ser essa? Desporto, educação física, saúde. Aparentemente, quem tomou neste momento a vanguarda da noção hegemónica é claramente a noção de saúde, que invadiu, enfim, quer a noção do desporto, quer a noção de educação. Caminha-se para uma fragmentação do campo científico, ciências da saúde versus ciências humanas e sociais, por exemplo, ou é possível encontrar um referencial epistemológico comum no futuro? E não tenho resposta para nenhuma destas perguntas.
e a tentativa que fiz foi a de vos trazer uma reflexão que abrisse o campo a partir de fora, das influências externas. Enfim, o Bourdieu dizia que nós entramos para qualquer assunto sempre com um ponto de vista. E o ponto de vista é vista a partir de um ponto. O meu ponto, nos últimos anos, tem sido o ponto a partir de fora da profissão, porque o ponto que tinha escolhido nos 10, 15 anos anteriores me tinha levado a um beco sem saída. Durante 10, 15 anos trabalhei a questão da identidade a partir de dentro e a partir de dentro não encontrei respostas interessantes e que permitissem encontrar um rumo de futuro. Enfim, tento acrescentar agora esta reflexão de modo a que, enfim, o diálogo se possa estabelecer com o Luís e que possa existir aqui, enfim, entre interior e exterior, alguma solução. Obrigado.